Hoje, o Melhor e Mais Justo analisa as condições de trabalho de cerca de 850 mil brasileiros, os funcionários da indústria dos frigoríficos. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Desde 2010, a Secretaria Nacional de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego vem debatendo com representantes de empresas, trabalhadores e órgãos competentes, como por exemplo o Ministério Público do Trabalho, o texto de uma norma regulamentadora. Já foi comentado rapidamente aqui, a gente vai se debruçar sobre esse aspecto mais agora no último bloco. Essa norma deve disciplinar o trabalho nos frigoríficos. O que está sendo previsto nessa NR? O que exatamente comporta a NR? Antes da gente responder a isso, no entanto, eu quero terminar um assunto que a gente deixou pendente, pendurado no segundo bloco, que era a história dos integrados. Ciderley estava falando como é que funciona, os caras conseguem controlar o tempo, etc., o número de pintos que entram, né, da granja e voltam frangos, né? Ou no mundo na carne suína isso também acontece? Acontece. O integrado hoje tem até no bovino. Hoje tem os bois precoces, que eles chamam, já tem essa questão do integrado, que é os bifes para as McDonald's da vida. Mas a questão dos integrados, ele tem um cunho de exploração muito grande, tanto como na fábrica. Talvez os trabalhadores não adoeçam, os integrados não tem problema de doença, tanto como tem na fábrica. Mas a exploração é muito grande. Quer dizer que o salário é para uma pessoa e trabalha toda a família dia e noite. Porque tu tem que cuidar 24 horas. E aí, outra... quando dá qualquer problema de exportação, eles reduzem o alojamento e o cara não recebe, ele recebe por lote que ele queria. Então também há um problema sério aí. E outra, nós trabalhadores temos anualmente uma negociação de salário na qual do mínimo se tira a inflação. E nós não aceitamos a inflação. A inflação é reposição de salário. Sempre mais, enquanto eles vão perdendo. Conforme vai piorando o setor, ou então qualquer problema que tem, cai. Eles não têm tido aumento há muito tempo. Então, e é um setor assim que explora de todas as maneiras possível. E agora está havendo um levante dos integrados também, que já não estão aceitando mais esse tipo de coisa. Vendo o nosso movimento, passaram a ter. A questão da INER, eu sou... Espera só um minuto, o Christian ainda queria falar sobre essa a questão dos integrados é uma nova faceta do fenômeno da terceirização. Na verdade, esses integrados, eles são empregados, só que com direitos sonegados, né? Como muita terceirização ilícita que acontece aí, já foi denunciado, agora o Ministério Público do Trabalho também já está de olho nisso. O que acontece? O insumo de produção é do frigorífico. O insumo de produção, na verdade, é o frango. É o frango. Ou sim, porco, ou boi. Ou boi, o insumo é deles, a atividade é do frigorífico, eles só emprestam a mão de obra para cuidar do crescimento do frango, do novilho, seja do que for, do porco, e enfim... E só que eles não recebem como trabalhadores, eles não têm fundo de garantia, não têm férias, não têm 13º. É mais uma forma terceirizante do trabalho. A atividade deles está inserida na atividade do frigorífico, que é o que nós juridicamente chamamos de subordinação estrutural, né, que é o liame principal para o vínculo do trabalho, é a subordinação. Tem punição, inclusive? Exatamente. E o Ministério Público já está atento a isso, enfim, vai ser mais um problema que o governo politicamente vai ter que enfrentar, o TST vai ter que enfrentar também, editar uma súmula, uma orientação jurisprudencial, porque é uma coisa que já está começando a surgir na parte de baixo dos tribunais e vai chegar lá em cima, né? Mas é mais uma forma de sonegar direitos trabalhistas que foi encontrada. Não do ponto de vista de saúde, como disse ou segurança, mas do ponto de vista econômico mesmo. Agora, chegamos mais propriamente na NR. Vamos tentar detalhar um pouquinho mais o que contém a NR. Então, o Ciderley faz parte, inclusive, da discussão. Não, eu sou membro, eu sou coordenador da bancada dos trabalhadores do GT, do grupo de trabalho que está elaborando a NR. É tripartite, é empresários, 5 empresários, 5 governos e 5 trabalhadores. Eu sou coordenador por parte dos trabalhadores. E sou membro também da CTPP, Comissão Técnica Permanente Paritária, que é a comissão que vai depois bater o martelo para o ministro assinar. Então, depois ela sai desse GT e vai subir para... Lá é formado pelas confederações, de trabalho como nós, a CNI, 5 empregados, 5 e 5... 5 do governo, 5 das empresas. Então, o que tem a NR? A NR ela buscou atacar o problema como um todo. Né? Começou uma discussão por uma questão ergonômica.
A altura das pilhas para empilhar as caixas não pode passar da altura da cabeça. O peso de cada caixa. A questão de rodízio, porque o cara não pode ficar 8 horas de pé. Tem bancos hoje que pode fazer o rodízio. Quantos bancos para quantas pessoas? Por exemplo, 4 bancos, 2 bancos para 4 pessoas, porque também só sentado também é problema. Tu tem que fazer um equilíbrio de sentar e levantar por causa dos movimentos. Então a gente já tem a questão do rodízio também, de função, para o cara não ficar sempre fazendo a mesma coisa, tu muda. Também tem a questão do frio, tem a questão também do espaço que trabalha, tem que ter uma distância regulamentar entre um trabalhador e outro, porque hoje estão amontoados, vai aumentando a produção e não tem como resolver o problema também, botando um maior número de trabalhadores, porque as empresas cresceram a exportação e não cresceram o tamanho físico da fábrica. Então hoje começa só a empilhar trabalhadores em cima do outro, não tem como espaço. Então tem que garantir um espaço mínimo. mínimo. Tem que garantir um espaço mínimo entre um trabalhador e outro e vai obrigar as empresas a aumentar o seu espaço físico dentro da fábrica. Tem tudo isso. Tem a questão mental também, melhorar os ambientes de trabalho, onde os caras têm mais condições. Porque, inclusive, na Europa, o trabalhador de frigorífico não pode ficar mais de 3 anos na função, cortando carne. Porque ele vai começando a acostumar tanto, até que também cortar uma pessoa, um ser humano, e cortar um animal para ele é a mesma coisa. É uma coisa que não é muito evidenciada, mas a questão de saúde mental desses trabalhadores também costuma ser recorrente nos frigoríficos. Porque muitas vezes, em alguns setores, como depende de refrigeração, são ambientes clausurados. Então o que acontece? A pessoa fica ali numa jornada de 8 horas, olhando para o nada, só para boi. Sangue. E no ambiente frio, carne, né? frio, contato com sangue. Com sangue. Isso já está cientificamente provado que causa uma série de transtornos depressivos. Uma delas é a depressão. Não, depressão e ataque físico, inclusive. Para tocar faca um no outro E são estudos comum, sérios mesmo em relação a isso. Trabalho. Muito comum, tem que dar muito caso. Eu recomendo o telespectador que seja interessado nesse assunto, entre no site da Fundacentro. Eles têm estudos sérios sobre a questão da saúde mental do trabalhador nesse tipo de ambiente. O endereço da Fundacentro, você sabe de cabeça? É fundacentro.gov.br. Ok, fundacentro.gov.br. Isso. Há estudos sobre essa questão para quem quiser saber em maiores detalhes. Esse Derlei estava dizendo... Falando-se da INR, então tem essas ergonômicas que são importantes, mas não é as principais, né, regula. Agora, o que vem de importante mesmo é tempo de exposição e a questão das pausas de recuperação. Essas aí são as importantes. E é onde trancou o negócio, é onde começou a trancar. E por que trancou? Trancou porque os empresários não querem ceder. Porque aí é onde está onde vai cair a produção e aonde eles vão ter que reduzir a margem da lucratividade. Do lucro deles. E aí que está o problema. Mas devido ao que está acontecendo, por exemplo, o Japão já andou cancelando pedidos, porque não aceita as condições de trabalho que tem os frigoríficos brasileiros. Começa a ter um olhar internacional nós conseguimos, sobre as condições de trabalho. Nós conseguimos botar essa questão da INER para fora do país. Eu mesmo estive numa reunião agora em Genebra com 153 países, da qual eu tive espaço. O Ministério Público Brasileiro teve espaço também. O Dr. Sardá viajou com nós até lá. E lá colocamos a situação e começou a pressão internacional. E a outra questão também, nós criamos um símbolo. A Contac começou essa discussão, criou um símbolo, que é os frangos da Contac. Não sei se já viram a imagem que tinha da Paulista, uns frangos gigantes, empurrando uma cadeira de roda com doente. Aquilo é o nosso símbolo. Então o Brasil todo conhece os frangos nossos. Já tem frango na Irlanda, já tem frango na Inglaterra, já tem frango na Alemanha. Esses frangos foram sendo reproduzidos. É a forma de eles denunciar os problemas que tem no Brasil, nos ajudar. Então começaram a também reproduzir esse símbolo que nós temos, que é os frangos empurrando uma cadeira de roda. E em todos os atos sobre saúde no Brasil, lá estão nossos frangos fazendo a denúncia. E com isso nós conseguimos externizar aquele problema que estava só dentro das fábricas com nós. A própria justiça, que tinha uma posição meio devagar na questão das doenças profissionais frigoríficas, passaram a ter outra posição. Se despertou o Ministério Público do Trabalho, que criaram inclusive uma força-tarefa para cuidar dessa questão dos frigoríficos. Muito importante, graças a eles nós temos conseguido ajudar a avançar. Agora, as empresas, como é que elas respondem a isso? Esses 5 das empresas que estão negociando a ANR, o que eles dizem? Qual é o discurso das empresas quando estão diante de denúncias dessa gravidade? O que eles dizem? O que eles dizem é o seguinte: primeiro, é um setor muito grande,
as multas que estão sendo dadas pelo Ministério Público, não pega todos, pega as principais empresas, são 4 mil frigoríficos, então aquele que não levou, como eles dizem, uma chumbada ainda, ele está tranquilo. Então isso aí diz que estava demorando muito porque todo mundo aceitasse. E a pressão nossa continuou. Agora, as próprias grandes empresas já estão empurrando os outros. Inclusive tem um problema com as cooperativas do Paraná que não querem aceitar, não querem acompanhar. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar que uns sim e outros não. Não pode, não tem como fazer isso. É todo mundo, né? E não tem como separar uma da outra porque eu sou pequenininha, não. É pequena, está adoecendo igual a grande, não tem que todo mundo atender. E aí que está o problema, que eles estão custando, por exemplo, os seguros bovinos estavam tudo tranquilo. Porque nós focamos na avícola, que era o pior. Nós focamos na indústria avícola, que era onde era o crucial do problema. E os seguros estavam nadando de braçada. Bom, quando começamos a avançar nas avícolas, você foi para o bovino. Aí eles se acordaram que era com eles também. Então é uma norma para os frigoríficos, não é só para as avícolas, não é só para... E aí tem o seguinte, dentro da própria norma vai ter pequenos, médios e grandes animais. Porque tu não pode dizer que um frango é igual a um boi, né? Isso não, mas agora, que tipo de doença causa igual ao do frango? Algumas sim. Mas tem uma grande parte de doenças que no boi é diferente. É o peso, do transporte de peso, o risco de trabalhar com motosserra, como trabalho, que não tem no nosso. A questão tem outros tipos de risco lá que não tem aqui. Os traumatismos cranianos, né? Que vem o cara se distrai e vem a esteira com 200 quilos de carne, bate na cabeça dele. Tem uma série de outros tipos de doença que não é é outro igual. Tipo. Mas é setor que adoece igual. Então não podemos tratar de diferente. Temos que ver o que tem que colocar na INER para que atenda aquele setor. Por exemplo, o pessoal que trabalha tocando gado para dentro do frigorífico. Não tinha nada que regulava aqueles caras. Eles seguidamente estavam caindo no meio da boiada. Seguidamente tinha um boi louco daqueles que escapava do abate e vinha por cima deles. Agora não, tem as plataformas, onde o cara vai trabalhar com os guizos de cima dessas plataformas, coberta, porque dia de chuva, frio, estava o cara lá no tempo lá fazendo isso. Isso não parece que é coisa mínima, não, mas é um trabalhador que está ali. Né? Então tem que resolver isso na INR. Então, se for resolver todos os problemas, e agora temos um crucial, que é no dia 23, espero, que a gente consiga a sair de lá com a proposta de pausa aceitável. Mas quais são os pontos que ainda são problemáticos? É só um ponto. Ponto. 2 pontos, no caso, que no fundo é quase a mesma coisa, que um é a questão do tempo de disposição, tirar o trabalhador, que não quer dizer redução de jornada. Eles alegam, não, redução de jornada só na lei. Nós não vamos esperar as leis de 40 horas no Brasil, nós temos ainda nas 44. Né? Vai demorar. Então cada um vai fazer a sua parte. Nada impede de se colocar na norma que para os frigoríficos vai ter uma hora especial pelo motivo das doenças e coisa assim. Pode sim. E Christian, você que tem lidado com casos, né, processos nessa ordem, o que configura o discurso das empresas para se defender desses problemas? Nos processos. Tem pouco tempo, mas ainda algum tempo? Nos processos acaba sendo uma questão muito técnica. Por quê? Não sou eu, como advogado, que vou dizer que aquilo está acontecendo num ambiente insalubre. Não é o juiz que vai decidir isso. E também não é o advogado dos frigoríficos. Quem decide é o perito, né? É um perito, um engenheiro técnico, tudo nomeado de confiança pelo juiz. Ele vai lá, faz a perícia, às vezes é favorável, ao meu ponto de vista, e às vezes não. O argumento das empresas sempre toma todas as medidas de segurança, uma lista enorme de EPIs juntado ao processo, mas... Ou seja, a resposta das empresas é técnica. É técnica. Ela disfarça eu forneço luva, eu forneço bota, eu forneço cumpro a legislação capacete. Brasileira, é o que eles dizem. Entendeu? E então, justamente é esse o problema. Eles estão dentro da lei? Estão dentro da lei? Não, eles estão dentro da lei brasileira, que é equipamento, IPI. Agora na lei não diz pode mutilar, pode matar, pode liquidar. Isso não diz. Aí que está o problema. É porque é o seguinte, precisa de uma ANR como essa, específica para o caso dos frigoríficos. E não tem. Então a gente pega, por analogia, outras ANRs. Então, como eu falei, tem um perito que entende que aquela ANR não é aplicável, então não há ambiente insalubre, não há anexo daquele ambiente com a doença que, enfim, o funcionário contraiu. Mas, assim, hoje em dia está tão evidenciado isso que a maioria dos laudos tem vindo de forma positiva, viu? Ou seja, estamos avançando. Eu agradeço muito a presença de vocês. Esse é um assunto muito candente e que merecerá outros debates aqui na TVT. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de carne do mundo, mas o desenvolvimento desse setor não pode mais acontecer às custas da saúde do trabalhador.
para um país melhor e mais justo para todos. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.